Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Você que está na sua casa aí, vamos lá, abre a tua Bíblia. Onde você está agora? No sofá? Está na sala? Está no quarto? Pega lá a tua Bíblia e lê com a gente. Vamos lá, em nome de Jesus. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Você que não trouxe a sua Bíblia, acompanha comigo aqui atrás. Está aparecendo para você aí, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Aleluia, Jesus. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Quem achou diz amém? Tem alguém hoje nesta manhã que está pela primeira vez nesta casa? Pela primeira vez? Não? Aqui, a senhora? Que bênção, Deus abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, amém? Vamos lá, vamos à leitura? Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mais uma vez. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Levante as tuas mãos e ore comigo. Deus maravilhoso. Pai bendito, Pai de glória, fala aos nossos corações nesta manhã, Jeová. Estenda as tuas mãos, porque hoje é a manhã da busca do Espírito Santo. Pai bendito, Pai maravilhoso, recebe o nosso clamor aqui agora, a qual nesta oração simples e humilde eu te peço, que não seja eu, mas seja sim o teu Espírito Santo, unicamente pegando emprestado a minha voz, o meu corpo, as minhas cordas vocais, mas pela tua palavra fala aos nossos corações, abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que nós possamos hoje nesta manhã, sair daqui regozijando de alegria na tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém. Senta, queridos irmãos, bate uma salva de palma bem alegre para Jesus, bem alegre para Jesus, bem alegre para Jesus, bem alegre. Aleluia, Jesus. Amém? Escute, irmãos, hoje nós estamos, como já mencionei, numa manhã de jejum, de oração, a qual, é claro, nós estamos, de certa forma, simbolicamente, chamando o dia de hoje como sendo o dia da busca do Espírito Santo. Mas é claro, é óbvio, que nós não podemos esperar apenas por um dia para buscarmos a presença do Espírito Santo. Até porque, quando nós lemos esta palavra, esta que é uma escritura que foi escrita há muitos anos atrás, escrita pelo apóstolo Paulo, diga-se de passagem, estudada há algum tempo atrás na nossa revista de ensinamento bíblico, quando nós estudamos a respeito da carta de Paulo escrita para a igreja da Galácia, aonde esta igreja, aonde este povo já estava com certeza sendo uma igreja do Senhor, mas infelizmente não fazendo já o devido papel de igreja do Senhor. Porque igreja do Senhor
não é simplesmente nós termos um templo, não é simplesmente nós termos muitas pessoas dentro dela. Igreja do Senhor não é simplesmente nós termos um número de membros grande para dizer que é uma grande igreja. Não, muito pelo contrário. A igreja do Senhor, ela pode ser a menor que for. A igreja do Senhor, ela pode ser a mais pequenina que for, mas sendo ela composta por 2, 3, 4, 5 ou até 10 pessoas, não existe a necessidade de termos 200, 500, 5 mil, 10 mil membros dentro desta igreja. Pode-se ter? Sim, pode-se ter, mas eu aprendo pela palavra, pelo que o Senhor nos diz, que na verdade o que nos conta e o que nos vale nada mais é do que qualidade ao invés de quantidade. Eu não sei se você já entendeu o que eu quis dizer aqui, mas eu quero que você preste atenção, porque eu vou te esclarecer. O Espírito Santo te esclarecerá em teu coração. Não adianta nós termos uma igreja que tem 100, 200, 300, 500 membros, mas é uma igreja que vive em contenda. É uma igreja que na verdade vive no pecado. Ela vive com um pé na igreja e um pé no mundo. Não adianta ter uma igreja gigante, uma igreja grande, mas na verdade uma igreja que não busca a presença do Espírito Santo, porque consequentemente quando nós buscamos o Espírito Santo, só existe vitória para um. Pastor, do que você está falando? Só existe vitória para um. É por isso que nós acabamos de ler este texto sagrado. Versículo 17 do capítulo 15 nos fala nada mais, nada menos do que uma guerra. Nos fala nada mais, nada menos do que uma batalha. Eu não sei se você já ouviu falar nesta palavra tricotomia. Quem já ouviu falar em tricotomia? Tricotomia nada mais é do que a formação do ser humano. Como assim? Por quê, pastor? A tricotomia nada mais é do que um homem formado por corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E a palavra do Senhor nos afirma que no dia da nossa morte, o nosso corpo voltará para o pó. O espírito voltará para Deus, porque foi Deus quem concedeu. Mas existe aí uma briga grande e constante até a eternidade, aonde o espírito briga com a carne, aonde um é contra o outro. E uma coisa é certa: o corpo briga pelo quê? O espírito briga pelo quê? Nós temos corpo, alma e espírito. O espírito vai para Deus, o corpo vai para o pó. É por isso que eles brigam pela alma. A minha pergunta é: se você dá lugar ao Espírito Santo de Deus, vive uma vida em santidade, aceitou Jesus como teu Salvador e nada mais é do que vencedor para com a carne, você pode sim dizer que está no Espírito Santo de Deus. Quando o teu corpo, quando você morrer, esta batalha você já sabe quem vai vencer. O Espírito vence e leva a tua alma para os céus. O Espírito vence e leva a tua alma para os céus. Mas de contrapartida, enquanto o corpo vai para o pó, vai para baixo, se a carne vencer esta batalha, a alma vai para baixo. A alma vai para baixo. É por isso então que nós estamos afirmando aqui que diante desta guerra, não adianta nós dizermos: sim, pastor, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Sim, pastor, nós precisamos. Mas uma coisa é certa: ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente sair da tua casa e vir para a igreja para um culto como esse. Eu quero aqui afirmar com ousadia que hoje, nesta manhã, pelo fato de você já estar presente aqui, você já está sendo vencedor. Você já está sendo vencedor, porque uma coisa é certa: quando nós colocamos o nosso coração na direção de Deus para buscar a sua presença, esta guerra é constante. Esta guerra é constante. Satanás, nada mais, nada menos, ele vai fazer de tudo para te afastar da presença de Deus. Ele vai preparar uma perseguição, ele vai preparar uma calúnia, ele vai preparar um disse-me-disse contra a tua vida, envolvendo o teu nome, ele vai preparar
preparar alguma coisa para te impedir. É por isso que eu digo que só o fato de você pisar os pés aqui dentro, você já está vencendo para a glória de Deus. Você já está vencendo para a glória de Deus. Não é à toa que nesta manhã você veio para cá. Não é à toa que nesta manhã você adentrou aqui nesta igreja. Uma coisa é certa, quando os teus pés pisaram em cima daquele tapete que diz, seja bem-vindo, você já pode com certeza confirmar que você já venceu uma batalha. Satanás não conseguiu impedir você de vir até aqui hoje. Satanás não conseguiu impedir você de estar aqui nesta guerra, guerreando e pisando na cabeça de Satanás. Tem sim, tem porção do Espírito Santo para ser derramada aqui hoje. Tem porção do Espírito Santo já sendo derramada. Mas eu te digo uma coisa direto dos céus: ainda tem muita aramandalabás. Ainda tem muita coisa para Deus fazer aqui nesta manhã. Aleluia, Jesus. Esta batalha, ela é constante. Esta batalha, ela é frequente. Melhor, nada mais propício do que nós estarmos exatamente como eu falei no início da mensagem, em jejum e oração. Em jejum e oração, para vencermos a carne. Mas agora eu quero que você preste bastante atenção, meus irmãos. Às vezes alguns irmãos podem até pensar que eu sou um pouco ríspido na mensagem. Talvez alguns irmãos podem até pensar que eu deva de pregar um pouco mais duro na doutrina ou na Santa Ceia. Nos outros dias eu não deveria de pregar assim. Mas uma coisa é verdade, meus irmãos, não adianta ficar pregando só melzinho com açúcar, mamãozinho com açúcar. Nós temos que saber a verdade. Se nós não soubermos a verdade, a gente vai permanecer no engano. E no engano a gente vai para baixo. No engano a gente vai para baixo. Quando a gente tem a verdade salva e liberta. A verdade nos enche, a verdade nos transforma. E com a verdade a gente vai para cima. Aleluia! Então eu preciso te dizer uma coisa. Tem muita gente que acha que só porque fala em língua estranha é cheio do Espírito Santo. Não. Nada disso. Tem muita gente que acha que só porque não falta no culto já é cheio do Espírito Santo. Nada disso. Tem muita gente que vem para a igreja constantemente, chega aqui, fala em língua estranha, fala cada língua que a gente nem imagina, mas quando sai daquela porta para fora, age de falsidade com o seu irmão. Isso jamais eu posso afirmar que é cheio do Espírito Santo. Irmãos, escuta, eu não li o texto todo, mas no capítulo 5 até o final, no livro de Gálatas, do capítulo 5 até o final, exatamente ela fala sobre a guerra do Espírito contra a carne. E no versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Tem pessoas que, na verdade, ela vem aqui, ela até manifesta digamos assim, ela até manifesta o receber do Espírito, ela até manifesta algumas línguas estranhas, ela até manifesta uns pulinhos dentro da igreja, só que o negócio é o seguinte, a Bíblia diz o seguinte: se estais em Espírito, andeis em Espírito. Ou seja, se você realmente é servo do Senhor, a tua presença com o Espírito Santo precisa ser constante. Não adianta ser bipolar. Uma hora eu estou cheio do Espírito Santo, uma hora eu estou cheio de carne. Não pode! Não existe! Eu não posso ficar desta maneira em cima do muro. Por quê? Porque tem gente dentro da igreja que é de oração. Meu Deus, olha para aquele homem, olha para aquela mulher. Esse homem é uma bênção, essa mulher é uma bênção. Mas quando chega em casa, xinga todo mundo. Mas quando chega em casa, bate na mulher. É para você aí na tua casa também, internauta. É para você. Esta palavra é para você. Eu estou cansado de ver essas coisas absurdas. Eu falo por experiência própria, como pastor de igreja. Eu tenho conduzido muitas situações. Eu dirijo igreja desde os meus 18 anos. Eu tenho hoje 36. Eu não sou o melhor pastor. Eu não sou o pastor mais experiente. Mas tudo que eu tenho visto até agora, irmãos, a gente só tem que dizer: só Deus para ter misericórdia.
Porque muita gente vive nos dois caminhos. Muita gente vive uma hora para o espírito, uma hora para a carne. Muita gente vive uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Nada mais propício do que falar nos dias que estamos vivendo, é ou não é? Como assim, pastor? Do que você está falando? Nunca foi tão propício trazer essa comparação que eu vou trazer agora. Tem gente que mesmo sem a máscara que comprou no camelô, mesmo sem a máscara florida, mesmo sem a máscara que compra na farmácia, mesmo quando tira essa máscara, ainda continua de máscara. Mesmo quando tira a máscara florida, a máscara de elástico na orelha, máscara de elástico na cabeça, tem de tudo quanto é modelo, é ou não é? Hoje já virou o adereço mais importante, tem que sair combinando com a roupa, tem que ser bonitinho, tem que ser florido, tem que ser assim, tem que ser assado. Uns é de fé, outros é de Deus é fiel, outros é de Deus é amor, é de tudo. Mas tem gente que quando chega em casa tira essa máscara, mesmo que está no ambiente de casa, continua com a máscara, porque estava na igreja de um jeito, mas dentro de casa está de outro. Esses dias eu vi uma imagem e que eu comecei a rir, né? Não, claro, hoje em dia não tem como escapar. Quem tem Facebook começa a rolar o feed de notícias ali, não tem como escapar. Sempre tem uma brincadeira, uma piadinha, uma coisa ou outra, é ou não é? E eu fui obrigado a ver aquela piada. Uma pessoa pegou duas máscaras dessas assim, costurou uma do lado da outra e disse, tô vendendo essa máscara dupla. Para quem? Para quem tem duas caras. Vendo máscara dupla para quem tem duas caras. Eu falei isso esses dias pela manhã, eu contei essa história. A família estava na igreja num domingo pela manhã, adorando a Deus. Glória, glória, aleluia. Todo mundo adorando, coisa maravilhosa. O pastor adorando, glória, glória, glória. Eita, glória a Jesus. Um pastorzão em cima do altar. Acabou o culto. Quando chega, acabou o culto, aquela coisa toda, aí vem a mãe, vem o filho, o pastor desce, se reúne ali e tal, não era o pastor da igreja, era um dos pastores, né? Desce, e aí o garoto fala assim na frente do pastor da igreja, mamãe, a gente pode morar aqui na igreja? A mamãe assustada disse, por que, meu filho? A nossa casa é tão boa. E ele disse assim para a mamãe, não, mamãe, é que aqui na igreja o pai é tão diferente, aqui na igreja o pai é tão bom, ele não bate na gente, aqui na igreja o papai trata tão bem a gente. O pastor da igreja deu aquela olhada para o obreiro assim, o obreiro não sabia onde enfiar a cara. Esses dias no Facebook, a notícia, no site de notícias aqui, o pastor, óbvio, eu não vou relatar nome de igreja, não vou relatar nome de pastor e nem nome de igreja, mas o próprio filho dele fez uma confissão na internet e postou um monte de foto do guri todo roxo, né? Viu essa, Pedro? Ele postou a foto do guri todo roxo, todo maltratado. Por quê? Porque na igreja era o pastorzão. Como é que foi pelo quê mesmo? Foi uma coisa banal, por causa do frango. Irmão, desculpa, isso aqui não tem nada a ver. Judicialmente, a gente sempre tem que ter esse cuidado quando a gente fala na internet. Isso já está na internet, não sou eu que estou expondo agora. E também não estou falando o nome de ninguém, nem nome de igreja, é só procurar na internet. O gurizinho foi lá, foi comprar um frango no mercado e aí disseram que não tinha. Erro de informação, erro de comunicação. O guri voltou para casa. O pai não acreditou e foi no mercado. Chegou lá, tinha o frango, ele comprou o frango. Só pelo desaforo ele chegou em casa, pegou um pedaço de pau e deu um monte no guri. Maltratou o guri. Bateu. Pastor, vai ver que de repente esse irmão estava tão cheio do Espírito Santo que... Estava cheio, estava cheio. Agora, não era do Espírito Santo, não era, com toda certeza. É ou não é? Não era. É igual eu já citei aqui esses dias, da irmãzinha que pegou o microfone, quando eu me encho do Espírito, eu não consigo me controlar. Besteira, irmão. Talvez ele estava então cheio do Espírito, não conseguiu se controlar e bateu no filho, é isso? Isso não existe. Isso é mentira.
Isso é besteira. Ou ele está no espírito ou ele está na carne. A luta é constante. A luta é constante. E aí exatamente a palavra que a gente disse, porque um se opõe um ao outro. Só que o detalhe é o seguinte, meus irmãos. Quando a gente vive pelo Espírito, a gente vence a carne. Quando a gente vence a carne, a gente alcança uma coisa chamada santificação. Sabia disso? A própria palavra diz que sem santificação não veremos a Deus. Então, uma coisa é verdade, consequentemente, para mim alcançar a santificação, ou eu vou estar cheio do Espírito, ou eu vou estar cheio da carne. Qual deles eu vou alcançar a santificação? Cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós precisamos a cada dia, irmãos, viver vencendo a carne. Viver vencendo a carne. Então não adianta, meus irmãos, viver de passado. O que eu quero dizer em viver de passado? Ai, pastor, a gente encontra muita gente assim. Ai, pastor, eu fiz tanta campanha. Ai, eu fiz tanta, eu busquei tanto. Ai, mas eu já fiz tanto assim. Ai, eu já fiz tanto assado. Ai, porque, meu Deus, lembra daquela época que a gente rodava, que a gente fazia assim, que a gente, meu Deus, não, irmão. A luta é constante, a luta não parou. Esquece o passado, você continua precisando se encher do Espírito Santo hoje. Você continua precisando orar com ousadia hoje. Você precisa continuar pedindo a autoridade do Espírito Santo ainda hoje. Por quê? Para que nós estejamos prontos a continuar a vencer as hostes malignas do diabo. Não adianta viver dizer que era, que foi, que já teve. Não interessa o que já teve, não interessa o que foi, não interessa o que era. O que interessa é o que você precisa ser. E o que nós precisamos ser é cheio do Espírito Santo de Deus. E para isso a busca tem que ser constante. Para isso e devemos estar constante na presença do Senhor. Só que a gente precisa entender esses detalhes. Não adianta estar na igreja e falar balá, mas quando chega em casa fala, eita, fala coisa aqui. Só Jesus na causa. Não adianta dizer que está na igreja e está cheio do Espírito Santo, se lá fora é outra coisa. É por isso que a palavra do Senhor afirma: sede santo em todas as maneiras de viver. Sede santo aonde você estiver. Nós estudamos isso na aula da quinta-feira passada. Ser santo, meu irmão, não é nada mais, nada menos do que, não é ter a tua imagem pendurada na parede. Ser santo, meu irmão, não é simplesmente você se achar que é melhor ou pior do que alguém. Ser santo nada mais é do que você viver uma vida separada do pecado, porque o pecado fortalece a carne, mas a presença de Deus fortalece o espírito. A palavra de Deus fortalece o espírito, a oração fortalece o espírito, o jejum fortalece o espírito. Oxalá que nesta manhã nós possamos sair daqui cheios, fortes, para continuar pisando na cabeça do diabo. Ei, alabaclama, alabai, alabasturianda, alabaias. Outra coisa necessária para nós é fugir da aparência do mal. Por quê? Porque quando eu falo de fugir da aparência do mal, consequentemente eu estou relacionando esta palavra ao pecado. Como assim? Você precisa vencer os pecados que te afrontam. Você, melhor do que ninguém, se conhece. Eu tenho um hábito de dizer que às vezes Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Na verdade não é nem a questão do hábito, o hábito é da forma que eu falo, mas na verdade isso é bíblico. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem, e falando em coração, quem esquadrinha o coração é o nosso próprio Deus. Então ninguém melhor do que Ele para conhecer, até mesmo melhor do que nós mesmos. Só que todo mundo sabe, não é à toa que quando a palavra afirma examine-se o homem a si mesmo, é exatamente disso que ela está falando. Examine-se qual é o pecado que te aflige mais. Examine-se qual é o pecado que te afasta mais da presença de Deus.
Quando você encontrar o pecado que te afasta mais da presença de Deus, eu tenho um conselho para você, está pela palavra. Fugir da aparência do mal. Sabe o que é fugir da aparência do mal? É cortar o mal pela raiz. É cortar o mal pela raiz. Como assim, pastor? Esse ditado é conhecido e ele é popular. Corte o mal pela raiz, para que não sobre mais nada e ele continue crescendo. Cortar o mal pela raiz, meus irmãos, é você exatamente tocar aonde talvez te fere mais. Mas se você sabe que vai vencer o pecado, faça. É você se entregar. É você se entregar, como diz a palavra, como um cordeiro ao matadouro, no sentido de que ou a tua vida é de Cristo ou não é. Se a tua vida é de Cristo, então você precisa entender que na matemática de Deus, você precisa perder algumas coisas hoje para você ganhar amanhã. Às vezes Deus precisa trabalhar na nossa vida e você precisa reconhecer que você tem que largar e abrir mão de algumas coisas. Para quê? Para que você possa alcançar a santidade necessária. Tem gente que já está há anos na igreja, mas por medo de largar ou de abandonar alguma coisa, ele não consegue deixar aquilo lá e ele ainda não está completamente liberto. Infelizmente ele fica com um pé na igreja e um pé no mundo. Irmãos, escute, eu volto a frisar e falo novamente, hoje não é culto doutrinário. Mas não adianta nada simplesmente dizer que a gente precisa vir aqui e se encher do Espírito Santo. Ah, tá bom, pastor, então é só orar. Sim, claro, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, mas a Bíblia também diz que o pecado e a iniquidade trazem separação entre Deus e o homem. Se é para estar aqui buscando o Espírito Santo, nós precisamos enfraquecer a carne. Se é para fortalecer o Espírito, nós precisamos sacrificar a carne. E para sacrificar a carne, nós precisamos vencer o pecado. Vencer o pecado. Vencer o pecado. Esse ditado já é antigo, já vi muita gente falar, falo e falo de novo. Pode até me chamar de repetitivo, mas eu vou falar. Antigamente se pregava contra o pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje se pregar contra o pecado, as pessoas mudam de igreja. Sabe por quê? Porque uma talvez prega contra o pecado, mas a outra não prega. Poxa, meus irmãos, é por isso que eu digo que existem os prós e os contras de ter tantas igrejas espalhadas por aí. Principalmente aqui. Você anda a cada 300 metros, você acha uma igreja, é ou não é? Aí tem gente que acha isso uma maravilha. Nossa, claro, é por isso que eu estou dizendo, tem os contras, os prós e os contras. É mais gente pregando a palavra, mas em compensação também há mais gente pregando heresia. É muita gente pregando baboseira. É muita gente pregando inverdades para quê? Só para arrecadar dinheiro. É muita gente enganando. Aí, mas sabe o que acontece? Quando na verdade o engano parte para arrecadar o dinheiro, para interesses próprios, a gente acaba infelizmente, quem toma a direção de uma situação como essa é que vai se ver com Deus. Mas a verdade é essa, que nós possamos conhecer a verdade que está ao alcance das nossas mãos. Isso aqui, graças a Deus, a gente não vive num país comunista. Graças a Deus, a gente não vive em outros países por aí, que até a Bíblia é proibida de pegar nas mãos. Então a verdade está aqui ao alcance dos nossos olhos, mas mesmo aqueles que têm essa oportunidade de ler e não leem, também vão prestar conta com o Senhor. Por que eu digo isso? Porque está cheio de gente que às vezes até sabe que está enganada, mas quer jogar só a culpa no líder espiritual da igreja. Só que a verdade está aqui. Busque a verdade e a verdade vos libertará. Busque a verdade e a verdade vos transformará. Busque a verdade e você conhecerá que o verdadeiro caminho é Jesus Cristo. O verdadeiro caminho, e nada existe além para vencermos a carne do que estarmos cheios do Espírito Santo de Deus para alcançar a santidade necessária e ver a Deus quando Ele arrebatar a sua igreja. Bate uma salva de palma bem alegre para Jesus, igreja. Oh, glória!
Aleluia, Jesus! É por isso que a gente precisa sacrificar a carne, vencer o pecado, vencer. E quando eu digo fugir da aparência do mal, e quando eu me refiro em cortar o mal pela raiz, é você exatamente se livrar daquilo que você sabe que vai te afastar da presença de Deus. Se livrar daquilo que vai te enfraquecer. Tem pessoas que gostam de camuflar. Sabe o que é camuflar? Ele acha que se libertou, mas na verdade ele quer colocar outra coisa para suprir a necessidade. Vou te dizer uma coisa. Tem gente que vem para a igreja, mas gostava de beber tanto, que na verdade ele larga a bebida alcoólica, mas ele passa a comprar a cervejinha sem álcool, só para poder manter o que o coração dele deseja. O pecado não está na cerveja. O pecado não está no objeto. O pecado está no coração. Se eu continuo comprando cerveja sem álcool, só para poder continuar alimentando o meu desejo de estar colocando cerveja na boca, é porque eu não consegui libertar o meu coração de saber que eu não preciso mais de cerveja. Então eu estou vivendo no engano. Eu estou vivendo no engano. Escute, meus irmãos, eu não quero aqui me atentar para falarmos de doutrina, de costumes, de dogmas. Eu não quero me atentar a falar de situações nenhuma como essa. Mas exatamente a palavra diz que aonde estiver o nosso coração está o nosso tesouro. Só que nada mais é do que lembrando que o tesouro que na verdade nós merecemos dos céus, não é porque a Bíblia diz que as ruas são de ouro. Então esse é o tesouro. Não, o tesouro que temos não é monetário. O tesouro que temos nada mais é do que ter o nosso nome escrito no livro da vida. Então, se o nosso tesouro é ter o nome escrito no livro da vida, perante a palavra, o meu coração precisa estar em Cristo Jesus. Se o meu coração está nesta terra, eu estou dando lado para o pecado. Se o meu coração está no jogo, eu estou dando lado para o pecado. Se o meu coração está no cigarro, eu estou dando lado para o pecado. Se o meu coração está na bebida, mesmo que sendo sem álcool, o meu coração está no pecado. Mas se o meu coração está em Cristo, se o meu coração está em Cristo Jesus, eu posso dizer de boca cheia: nova criatura sou, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Bate aquela salva de palma bem gostosa para Jesus, bate. Ei, cala, ere, canalaba, calabacandalabaia. Que o Senhor fale mais aos vossos corações.